Dragon Ball é só luta? Dragon Ball não tem história? Dragon Ball é um anime superestimado. Akira Toriyama simplesmente deu sorte. Isso é o que muitas pessoas dizem desde sempre. E com o recente falecimento do mestre Akira, esse tipo de comentário voltou a aparecer mais frequentemente. E esse vídeo vai ser para se contrapor a todas essas acusações com argumentos. E eu também vou aproveitar para citar algumas coisas que tornam o mestre Akira Toriyama um verdadeiro gênio. Coisas tão sutis que você nunca notou, que sempre estiveram lá e você nunca reparou. Eu sou o Max Flame, você está no Max Jogos, onde fala de animes, mangás e coisas relacionadas. E vamos lá! O primeiro ponto, será que Dragon Ball não tem história? Eu fico pensando se o tipo de pessoa que diz isso, por acaso sabe que existe Dragon Ball clássico e, se sabe, alguma vez na vida já assistiu. Os primeiros episódios do Dragon Ball clássico é o Goku na jornada para encontrar o seu avô e as Dragon Balls, por consequência, e nessa jornada ele encontra o Mestre Kami, a Bulma, o Yantia, o Tenshinhan, entre outros personagens. Mano, é só você assistir o primeiro episódio de Dragon Ball que de cara você vê que tem uma história ali, e geralmente quem diz isso é muito mau caráter ou muito mal informado. O segundo ponto que muitas pessoas dizem é que Dragon Ball não tem desenvolvimento de personagem. A pergunta que eu te faço: o Goku criança do primeiro episódio de Dragon Ball clássico é exatamente igual o Goku adulto da saga Cell, por exemplo, que se sacrificou? É o mesmo personagem? Obviamente não. Algumas pessoas dizem esse tipo de coisa sem sequer parar para pensar por um segundo. É óbvio que Dragon Ball tem desenvolvimento dos personagens, só que pelo Akira querer que até mesmo as crianças consigam entender a história em geral, na primeira camada, Dragon Ball parece ser bem básico. Mas se você olhar mais a fundo, você vai ver que tem coisas ali que dizem muitas coisas sobre os personagens, sem nem mesmo eles dizerem uma palavra sequer. Como, por exemplo, o Kuririn, que sempre sendo mais fraco que a maioria dos inimigos, sempre está lutando mesmo com medo e mesmo morrendo vez após vez ao lado de Goku. Ou Tenshinhan, que mesmo sendo um humano e ficando muito atrás em termos de poder dos outros personagens que aparecem ao decorrer da obra, sempre está treinando. E, inclusive, por ele sempre estar treinando, ele salvou todo mundo na saga Cell, naquele momento que ele segurou o Cell por uns minutos ali até Goku chegar ao local. Vocês lembram disso? Muitas pessoas esquecem. Ou até mesmo Trunks, que teve seu mundo destruído, chegando a ficar em cinzas, tendo seu mestre morrendo nesse futuro e todos os seus amigos e familiares. E mesmo assim ele nunca desistiu, nunca perdeu a esperança, continuou persistindo dia após dia, e até que no final ele conseguiu finalmente ter um final feliz. Os personagens de Dragon Ball, diferente de One Piece ou Naruto, não saem gritando coisas: eu quero ser o rei dos piratas, ou eu quero ser o Hokage. Não que isso seja melhor ou pior, é apenas diferente. Se você acompanha Dragon Ball desde o começo, você vai perceber cada arco ou saga que se passa, o Goku mudava pouco a pouco. Como na primeira vez que o Kuririn morreu lá na saga clássica e ele sentiu um ódio tremendo pela primeira vez na vida, vendo seu melhor amigo morto, o amigo que passou dias e anos treinando, estirado no chão e com o corpo já sem vida. Nesse momento, o Goku sentiu um ódio tremendo. E anos depois, quando o Kuririn morreu pelas mãos do Freeza na saga Freeza, e vale lembrar que nessa época os personagens que morriam duas vezes, Dragon Ball, não poderiam mais reviver, e sabendo disso, vendo que Kuririn, o seu melhor amigo, que cresceu junto com ele e que sempre estava ao seu lado, mesmo encarando inimigos muito mais fortes que ele, e exatamente por esse laço entre Goku e Kuririn, foi a fagulha para o Goku se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez. Muitas pessoas esquecem desse tipo de coisa. Isso é o desenvolvimento de personagem, só que mais abstrato, na subcamada, do que
que um personagem que fica gritando tudo a todo tempo. Não é uma crítica, eu não tô colocando fagulha em outro mangá ou anime, eu estou explicando que você precisa parar para analisar antes de sair falando coisas que você nunca parou para pensar ou reparar. Aproveitando um pouco mais para falar da genialidade de Akira Toriyama, ainda na saga Freeza, quando o Goku chega para lutar com o Freeza, o Vegeta vê o poder do Goku e fala que o Goku finalmente se tornou um Super Saiyajin, pois o poder dele estava tão grande que o Vegeta pensou que o Goku finalmente tinha se tornado um Saiyajin da lenda. Isso, narrativamente falando, foi genial, pois naquela época transformações não eram populares como é hoje. Então, quando a cor do cabelo do Goku e os olhos mudaram e ele realmente se transformou, foi um choque para toda a indústria. E assim mudando a indústria dos mangás, dos animes e a indústria pop em geral do mundo todo para sempre. E um outro momento que basicamente não tem fala, mas se você parar para analisar, diz muita coisa, é quando o Goku está se recuperando na câmera de recuperação e Vegeta calmamente descansa ao lado dele. Esse momento é simbólico, ele quer dizer que dali para frente eles sempre estariam se ajudando. Tem tanto simbolismo em Dragon Ball e subtexto que se você der uma chance e parar para analisar e apreciar, você vai ficar deslumbrado. Eu vou citar mais um de muitos aqui. Você sabia que a chegada do Trunks em Dragon Ball é uma das maiores reviravoltas das histórias de HQs, mangás, até mesmo filmes e séries da cultura pop em geral? Pensa o seguinte, quando você estava lá vendo a saga Freeza, se você acompanhou ela completo, deveria ter dado mais ou menos 2 anos. 2 anos que você parou vendo a lenda do Super Saiyajin e o tanto que o Goku estava evoluindo durante toda a saga, entre várias lutas, até a chegada do Goku contra o Freeza, onde o Vegeta fala que o Goku se transformou no Super Saiyajin e derrotar o Freeza. Então o Goku desaparece no final da saga Freeza, dando a entender que ele estava morto e morreu na explosão de Namekusei. Então o Freeza sobrevive e se dirige à Terra. O Goku não estava lá, o Freeza aparentemente estava mais forte que antes e ainda com o pai dele aumentando mais os poderes do Freeza, e a Terra iria ser destruída, até que aparece esse jovem que é muito mais jovem que Goku e Vegeta, e por sinal que ele tem o cabelo meio branco azulado, que é super diferente dos Saiyajins. Ele vira um Super Saiyajin, ele mata o Freeza com muita facilidade, depois mata o pai do Freeza. Provavelmente, na época que isso aconteceu, isso foi um fenômeno tão grande quanto o Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez, e o tanto de teoria que os fãs devem ter feito na época não é brincadeira. In 4 days, we could be seeing a kaiju every 8 hours until they are coming every 4 minutes. I'm not sure we should witness a double event. Inclusive, eu acho que provavelmente o choque seria tão grande, seria igualado ao torneio do poder de Dragon Ball. Eu imagino isso. Fora outras muitas coisas que eu nem citei aqui, em que o Akira Toriyama é genial. E por isso e outras coisas, Dragon Ball é tão lendário, o Akira Toriyama é tão lendário, e sua obra vai ficar na memória aí pra sempre no coração dos fãs do mundo em geral. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu coloquei muito amor pra fazer esse vídeo, então já sabe, se curtiu, inscreva-se aí. Estamos na meta de 1000 inscritos. Tamo junto, valeu. Assista aos outros vídeos que vão aparecer aí e já